10h40, 10h50, encerramos as atividades, mas Deus sabe o quanto nós desejamos estar ali para fazer a obra, mas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Amém? Diz assim o versículo 16 do capítulo 3 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda leiamos o 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pode sentar dando glória, porque o nosso Deus está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Deus colocou no meu coração esse texto de João, e ele falou de uma forma muito profunda ao meu coração. E aí nós paramos para pensar e refletir. Quem não gosta de ser amado? Todos nós gostamos de ser amado. Todos nós gostamos de ter a atenção de alguém. Aqui nesta noite, o que o Senhor colocou no meu coração não é para falar sobre um amor que é dentro da compreensão humana. Nesta noite falaremos sobre um amor que o ser humano comum jamais vai conseguir compreender. Todos nós, com certeza, um dia já tivemos uma experiência de amar alguém, seja através de um relacionamento que foi construído ao longo de uma história, seja por consanguinidade, é um filho, é uma filha, é um pai, é uma mãe, é um parente, um ente querido. E tivemos experiências para poder experimentar o amor que a carne promove. É um amor que nos contagia de tal forma que a gente não quer perder quem está do nosso lado, quem nós construímos essa relação, e verdadeiramente é importante. E às vezes nós pensamos que por ter um amor que move tanto a nossa carne a ter um sentimento de não querer perder quem está do nosso lado, achamos que é um amor tão forte e inegociável que jamais um dia isso vai acabar. Mas não é verdade. Porque a própria Bíblia diz no livro de Isaías que ainda que uma mãe que gerou seu filho 9 meses, toda uma expectativa, que amamenta, ela abandone, ela esqueça do seu filho, o Senhor jamais esquecerá de nós. O amor, ele se difere da paixão. A paixão é um sentimento que nos envolve temporariamente. Muitos relacionamentos no início é aquela que a pessoa pensa que não vai conseguir respirar se o outro não estiver do lado. Mas isso não é amor. O amor, ele é paciente, ele é sofredor. O amor, ele tem paciência para construir o verdadeiro amor. O amor, ele, mesmo nós sofrendo, sentindo dores, tendo incertezas, muitas vezes não sendo tão compreendido como deveria ser, ainda assim nos faz estar firmes por conta daquele propósito que nós estamos ali sustentando. Mas nenhuma dessas colocações ainda consegue explicar o amor que João está expressando no capítulo 3, seu glória. Há quem diga que o capítulo 3 de João e o versículo 16, pastor, é um mini evangelho, e que se nenhum outro evangelho fosse escrito, apenas este versículo, ele contemplaria toda a humanidade através da manifestação do amor de Deus. Porque não foi apenas uma entrega qualquer, não. Ele não negociou. Ele poderia primeiro ter feito um contrato, ele estabeleceu uma regra no sentido de dizer, se você cumprir esta parte, eu cumpro a minha entregando meu filho. Não, porque ele nos amou primeiro.
Antes mesmo de nós conhecermos Ele de verdade, Ele já nos amava antes. Percebam que Jesus, Ele não tinha nenhuma obrigação de morrer por ninguém. O Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, assim como queiram chamar, nós podemos ver diversos momentos em que Deus, Ele mesmo vendo que o povo estava sendo ingrato, insubordinado, Ele com a sua misericórdia que é tão grandiosa, Ele volta e restabelece novas alianças para que o povo não pudesse se perder. Através de Moisés, através de Josué, através de vários homens de Deus, Isaías, eu posso numerar vários homens que Deus usou para trazer uma palavra de conserto, para trazer uma palavra onde o povo pudesse lembrar e enxergar a importância do Deus que havia cuidado deles e que estava com eles em todo o tempo. Mesmo depois de ter feito tudo isso, Ele ainda insistiu e disse: não, eu estabeleci um propósito desde lá do início de todas as coisas. Porque Satanás achou que através da serpente ele iria colocar tudo a perder, ia fazer com que toda a minha criação fosse destruída e se perdesse. Mas eu estabeleci, glória, um propósito. O sangue de Jesus, ele é uma aliança através do Novo Testamento. Foi o único sacrifício que pagou a dívida de toda a humanidade. Esse amor, ele é tão grande, que ele representa a essência do Evangelho. Ele representa a mais profunda expressão de amor que o Evangelho e a Palavra de Deus poderia expressar para nós. Porque quando ele estava diante daqueles homens para ser levado para ser crucificado, depois de tudo que ele já havia feito de bom para as pessoas, depois de ter curado, depois de ter ressuscitado, depois de ter multiplicado o alimento, depois de ter sido ombro amigo para muitas pessoas, mesmo assim ele foi cuspido, mesmo assim ele foi rejeitado, mesmo assim ele foi abandonado. Quantas pessoas ele resgatou da depressão, quantas pessoas ele tirou do perigo, quantas pessoas ele despedaçou as correntes de Satanás que os aprisionavam. Oh, glória! Se nós voltarmos um pouco no capítulo 2, aleluia, capítulo 1 de João, nós vamos ver uma narrativa entre Jesus e Natanael. Oh, glória! Aí Jesus chega para Natanael e diz: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando você estava sentado na figueira, oh glória! Aleluia, aleluia! Ele está te vendo. Ele está te vendo quando ninguém te vê, oh glória! Ele consegue o mais profundo sentimento da sua alma. Ele conhece, Ele vê. E Ele é que tem cuidado de você em todo o tempo. Quando a sua alma está em pavor, em agonia, remédio nenhum consegue fazer com que ela volte ao seu estado normal. Eu estava conversando hoje pela manhã com o pastor. Ontem eu me reservei no meu quarto, 8h20, mais ou menos, para poder orar e estudar a palavra. E confesso aos irmãos, ontem à tarde, a minha alma estava angustiada, muito angustiada. E eu me socorro em Jesus, irmãos. Porque às vezes nós tentamos expressar o motivo da nossa angústia e não somos compreendidos. E não existe lugar melhor e pessoa melhor para desabafar do que Jesus.
E eu entrei no quarto para orar. E quando eu comecei a conversar com Jesus, uma oração que poderia ter durado 10, 15 minutos para poder começar a ler a palavra, se estendeu por quase uma hora e eu não conseguia parar de chorar. Mas na mesma quantidade de choro que descia de lágrimas no meu rosto, vinha um refrigério sobre a minha alma. Sabe por quê? Antes de eu descer com os meus joelhos para orar, Ele já estava me vendo, percebendo e sentindo a minha angústia, aleluia. E o amor dele é tão grande, que mesmo sabendo que eu posso ter dado causa, mas ele diz: venha meu filho, eu estou aqui do teu lado, para enxugar as tuas lágrimas, para poder, aleluia, contemplar o desejo do teu coração. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Estou nesta noite falando de um amor que quando olharam para nós no passado, nos enxergávamos como um lixo. Enxergávamos as pessoas nos enxergavam como uma pessoa que não teria mais oportunidade ou não merecia ter. Mas Jesus disse não. Ele disse não. Vale a pena sim sofrer por ele, lutar por ela. O amor de Cristo é incompreensível, sabe por quê, irmãos? A racionalidade humana nos faz julgar e condenar o outro. Mas o olhar de Deus é diferente. Jesus, ele nos enxerga sabendo que nós somos por dentro e não por fora. Ele conhece os meus e os seus traumas. Ele conhece a trajetória da sua vida. Ele sabe o que você passou para chegar até aqui hoje. Ele sabe o que você tem enfrentado para estar de pé até hoje aqui. E até os dias quanto forem necessários. Nicodemos entrou em parafusos, porque Nicodemos, quando procurou Jesus, apesar de ter sido atraído pelas maravilhas que Jesus havia feito, ele mesmo disse: o que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele, não tem como fazer. Por isso que eu vim ter contigo. Ele foi atraído pela presença e pelos feitos de Jesus. Ele entendeu que não era qualquer, não era mais um profeta que veio, não. Ele sentiu algo diferente. E foi isso que atraiu a mim e a você que veio aqui nesta noite. Não foi um louvor bonito que nossa igreja, diga-se de passagem, tem muito maravilhoso. Não foi as ministrações com mérito de quem prega, não. Foi porque você foi atraído pela presença de Cristo, que impactou em sua vida nas áreas em que você achava que estava sozinho. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou falando sobre um amor que transformou as nossas vidas. Eu estou falando de um Jesus que transforma a vida das pessoas. Eu estou falando de um amor que a humanidade, no senso comum, jamais vai conseguir compreender a sua extensão. O mundo jamais vai conseguir compreender, porque pessoas entregaram a sua vida à morte para não negar o nome de Jesus, aceitando a sua sentença de morte, mas para não negar o nome daquele que o havia libertado. Porque a pior prisão, irmãos, não é a que aprisiona o nosso corpo,
mas é que aprisiona a nossa mente. Todos os dias Satanás ele planeja uma estratégia para poder te destruir de dentro para fora. Ele cria planos e projetos para desestruturar sua família, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho. Todos os dias ele trabalha para fazer com que você esfrie diante do amor que Jesus tem entregado a você todos os dias. E o amor dele é tão infinito que só pelo que ele fez na cruz ele não precisava fazer mais nada. Mas ele é tão maravilhoso, olha, que ele disse assim: olha, não fiquem preocupados, meus filhos, eu estarei indo para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Eu não te deixarei órfãos e vocês não ficarão abandonados. Eu continuarei cuidando de vocês até que eu volte. Aleluia. Ele preparou lugares nas mansões celestiais, uma morada onde nós estaremos com Ele, e lá não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, porque a vida em que nós vivemos aqui, tem dias que nós estamos tão sorridentes, tão alegres, que é como se nós estivéssemos em um campo florido, maravilhoso, com uma paisagem invejável. Mas tem dias que nós acordamos e a nossa semana parece que estamos em um lugar sombrio, tempestuoso, e que não conseguimos enxergar a saída deste ambiente. Mas não porque você deixou de ser crente, não é isso. Mas é as circunstâncias que são impostas pela vida, promovida muitas vezes por Satanás, ou também por escolhas erradas que momentaneamente fazemos, e temos que enfrentar isso. Mas mesmo errando, tomando decisões erradas, Ele não te abandona. Ele não te abandona. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Esta noite o Senhor colocou no meu coração uma ministração diferente, uma palavra onde possa alcançar o mais profundo da sua alma, para que você consiga compreender a extensão e a profundidade do amor de Jesus. Poderia nesta noite estarmos pulando aqui com uma mensagem mais avivada, mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus falou: fale a minha igreja, que mesmo que o cenário esteja sendo o contrário, eu ainda estou com eles. Eu não deixei de ouvir oração, eu não deixei de ouvir clamor. Diga à igreja que clame a mim, que eu irei responder. Eu ainda sou um Deus de perto, aleluia. Eu não estou longe ao ponto de não conseguir ouvir um clamor. Diga à minha igreja que eu estou de prontidão para ouvir o clamor e para colher as lágrimas que descerá pelo rosto. Aleluia. Em João capítulo 14, do seu versículo 6, Jesus ele disse que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho que nos leva à verdade, e Ele é a verdade que nos produz vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós conhecemos essa verdade nos liberta, como João escreve também no capítulo 8, versículo 32.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma verdade que nos faz enxergar para além do que os nossos olhos conseguem ver. É uma verdade onde faz com que nós tenhamos a certeza da vitória, mesmo quando o cenário diz que nós não iremos conseguir. É uma verdade onde faz com que a gente consiga enxergar as armadilhas de Satanás que tenta nos aprisionar ao ponto de nos levar à destruição. É uma verdade que nos faz enxergar este amor incompreensível pela humanidade. É uma verdade onde eu abro a minha boca com convicção e digo: eu amo esse Jesus com toda a minha força, e eu jamais negarei o seu nome. É uma verdade que contagiou Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles disseram: não, nós não vamos adorar a sua imagem, pode me lançar na fornalha, porque o meu Deus é maior. Ainda que ele não me livre da fornalha, rei, mesmo assim eu não irei adorar a sua escultura. Com decreto ou sem decreto, eu continuarei orando 3 vezes ao dia, com cova de leão ou sem cova de leão, eu continuarei adorando o meu Deus. Aleluia! Oh, glória! Com perseguição ou sem perseguição, com emprego ou sem emprego, o nome do Senhor não deixará de ser glorificado. Sabe por quê? Se eu esperar só as bênçãos desta vida, eu serei o mais miserável dos homens, porque o melhor não está aqui, não, está na eternidade com o Senhor na glória. Aleluia. O maior altar para Jesus foi o Gólgota. O maior altar para Jesus foi o Gólgota, onde para muitos foi um lugar de vergonha, de sofrimento e dor, mas para Jesus foi o cumprimento de uma promessa. Aleluia. Foi o estabelecimento de uma nova aliança, onde de fato ele pagou um alto preço em favor da minha e da sua vida. Por isso estamos hoje aqui com esperança de eternidade. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena se doar por este amor. Porque quando todo mundo nos abandona, Ele é o único que não nos abandona. Eu sei o que é isso. Aleluia. Como é sofrida as madrugadas, irmãos, para alguém que está com a alma angustiada e sem esperança, porque ainda não conhece Jesus. E mesmo aqueles que conhecem, mas por alguma circunstância, a aflição tem angustiado tanto a sua alma, que não tem conseguido dormir, seja por alguma enfermidade, seja por um problema no relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, seja a falta de um alimento, do sustento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, Ele jamais nos abandona e jamais vai nos deixar mendigar o pão. Quando um médico que estudou muitos anos para ser especialista, ele decreta um diagnóstico para nós, não significa o fim, porque para nós o fim só chegará quando o nosso mestre disser que chegou o fim. Para nós, um projeto só vai chegar ao fim se o nosso mestre disser que chegou ao fim. Mas enquanto estivermos vida, enquanto estivermos fôlego, enquanto tivermos fé,
enquanto tivermos esperança viva em nossa mente e no nosso coração. Não tem relatório médico que vai nos fazer desistir. Não tem diagnóstico humano que vai nos fazer parar. Não tem dificuldade financeira que vai me fazer deixar de buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Ele é o dono de todas as coisas. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele é o dono de tudo. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. A porta que ele abre, ninguém fecha. E se ele prometeu, ele garante. Louvado seja Deus. João, ele foi um discípulo considerado o discípulo amado de Jesus. Era o mais jovem dos apóstolos, era o mais jovem dos discípulos. Tinha um carinho muito grande com Jesus e Jesus por ele. O livro de João, ele traz para nós, inclusive, um conhecimento mais teológico, mais espiritual acerca de Jesus do que os livros que o antecedem. Aqui nós conseguimos ver uma essência sobre as andanças e a vida de Jesus, de uma forma a entender mais sobre o reino, sobre o poder e autoridade que era exercida através de Jesus. Nós conseguimos compreender mais sobre a medida do amor e do que Jesus representa para nós, irmãos. Eu não estou aqui nesta noite ou ao longo desses 20 anos, quando eu falo, parece que é ostentar tempo na igreja. Não é isso, irmãos. Todas as vezes que eu lembro, eu digo: Jesus, obrigado por ter me trazido até aqui, porque não foi fácil e não será até a volta dele. Porque a renúncia é algo muito difícil para nós, porque estamos negando a nós mesmos, a nossa carne, irmãos. Só para quem consegue entender o amor, que consegue se manter firme na renúncia. Mas não é porque eu sou forte, não. Eu sou como aquela sarça que Deus apareceu dentro dela para falar com Moisés. Se aquele fogo que estava na sarça não fosse Deus, aquela sarça não suportaria. Em instantes ela iria virar pó. Mas ali Deus ele estava mostrando para Moisés uma coisa, porque Moisés se sentiu incapaz de ser aquele que iria liderar a maior retirada da história do povo de Deus. Deus estava mostrando para Moisés: olha, Moisés, você é como essa sarça, frágil, não consegue suportar o fogo, as dificuldades, mas eu estarei dentro de você. Eu estarei com você te fortalecendo. Então você não será apenas Moisés, você será alguém que eu estarei dando estrutura, força e condições de suportar as adversidades que irão vir. Você não estará sozinho. Eu e você estar de pé é um milagre para muitos. Para muitos é um milagre, irmãos. Pode dizer isso. Pode bater no seu peito assim, ó. Principalmente aqueles que não nasceram no lar cristão. Mas não faça para se achar mais forte do que o seu irmão, não. Diga assim: eu sou um milagre, porque Jesus me resgatou. Ele me amou primeiro. E Ele pagou um alto preço sem nem darmos uma contrapartida primeiro. O contrato não é uma obrigação onde duas pessoas têm que cumprir, cada uma do seu lado, não é isso? É uma condição bilateral. Mas não, Ele cumpriu a parte dele. E quanto a nós, o que temos feito?
quando estamos transbordando de alegria pelos bens materiais alcançados? Será que lembramos deste amor, desta profundidade de amor? Temos prioridade neste momento? Ou só quando as coisas apertam que lembramos que temos um Jesus que nos ama tanto, que sempre está disponível para nós? Muitas vezes enxergamos Jesus como uma UPA que funciona 24 horas. A hora que eu quiser, eu chego lá, vai ter alguém para me atender. Então eu não preciso estar toda hora lá. Eu não preciso estar presente toda hora lá. Porque a hora que eu quiser, vai ter gente para me atender. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A porta da graça tem prazo estabelecido. Não sabemos ainda o dia e a hora, mas ele vem. Ele pode vir esta noite e a gente nem contemplar o dia de amanhã. Já pensou nisso? Nós planejamos, nos estruturamos, sonhamos, e todos os nossos projetos sempre é humano, sempre é sobre a ótica da materialidade do que nós queremos alcançar. Mas dificilmente fazemos planejamentos onde queremos estar e contribuir para o reino de Deus. Quantas vezes nos planejamos para isso? Às vezes para poder investir em um curso, para nos aprimorar mais acerca da palavra, temos resistência. Não, vou pagar R$100, R$200 todo mês para fazer um curso. Não, eu vou para o YouTube, é de graça. Mas para o conhecimento da vida secular, inverte-se valores altíssimos. Interessante, uma vez eu ouvi uma frase: o ser humano ele investe muito dinheiro e tempo em uma formação para ter uma ocupação que desfrutará por alguns anos. Investe muito pouco tempo e dinheiro para ter uma formação que levará a ter uma ocupação que produzirá dias na eternidade. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito profundo, irmãos. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu estudava, sei lá, já 8 anos atrás, 9, era aquele desespero. Poli sabe aí, estudante de direito, não desqualificando as outras formações, mas o curso de direito é um curso muito... Você só vai até o fim se gostar do negócio, porque é chato tem hora. Muita leitura, muita leitura. Hoje com a internet até facilitou algumas coisas, mas na minha época ainda era muita leitura de livro mesmo. E se você não tiver aquele sonho, aquele objetivo, você desiste no caminho. Mas eu trabalhava e estudava, ficava igual um zumbi. A minha preparação para a OAB, eu não dormia, mas também fazia jejum, consagração, lia a palavra que eu coloquei junto no mesmo propósito, porque eu dizia: Senhor, se eu me tornar um advogado, eu não quero ser um profissional só para ganhar dinheiro. Eu quero também que a minha profissão seja um instrumento nas tuas mãos, para abençoar outras vidas. E pela misericórdia de Deus, eu tenho conseguido ajudar pessoas. E tinha uma dedicação muito grande, horas e horas de estudo. E aí, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de estudar a palavra, mas eu não vou ser hipócrita aqui para dizer que eu já parei, ao mesmo tempo que eu parei para poder me preparar para a OAB ou quando eu estava na universidade. E o meu coração dói por isso. Eu me cobro, porque eu digo: Senhor, eu tenho que ter prioridade para essas coisas, porque o Senhor me deu a profissão que um dia eu sonhei, mas o que eu tenho retribuído é muito menor do que aquilo que o Senhor tem feito por mim. Mas a minha vida não se resume a este plano, porque eu estou em busca de uma oportunidade na eternidade.
Porque senão não vai adiantar os 20 anos na presença, pregando, falando de Jesus, mas no final não morar na eternidade com o Mestre. Não vai valer nada. Nesta noite o Senhor está dizendo: olha, antes de você se contentar e se motivar a ficar sentado no sofá da sua casa, ao invés de vir para o culto, até doe seu sofá para alguém, se ele for a causa da sua negligência na igreja. Mas não deixe de vir para a casa do Senhor. Se é uma amizade que lhe prende na hora de você ir para o culto, deixe ela de lado, porque aquele que te tira da presença não serve para estar caminhando com você. Se o seu trabalho te tira do foco do amor de Cristo, abandone ele urgentemente, porque você pode ganhar dinheiro nesta terra, mas vai ter moradia no inferno e não no céu. E quando nós priorizamos estas coisas, estamos sendo indiferentes por um amor que o mundo não consegue compreender. E foi por causa dele, como foi louvado aqui, que você ainda não desistiu. Porque o inimigo tem feito de tudo para você parar. Mas quando você pensa em parar, o Espírito Santo vem te dar força para continuar caminhando rumo a Canaã celestial. Eu costumo dizer que quando nos faltar força nas pernas para caminhar, se você continua tendo fé, o Espírito Santo vai te carregar, mas você não vai deixar de estar na presença do Mestre. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O amor de Cristo tem que ser prioridade nas nossas vidas. A esposa, o marido, o filho, a mãe, o pai, o trabalho, nada pode ser maior do que Jesus. Porque todos esses relacionamentos que produzem um amor humano pode faltar e falhar, irmãos. Quantos casamentos nós não já vimos terminar? Casamentos de anos, relacionamento de anos, que as pessoas diziam: não, eu dou a minha vida pela minha esposa, eu dou a minha vida pelo meu marido, mas Jesus jamais vai te abandonar. Ele só vai sair da tua vida se você disser que não quer nada com ele. Ele não vai te obrigar a estar do lado dele. Então, quando nós colocamos todos os nossos projetos sobre a ótica de Cristo e ele como a prioridade, o comandante deste barco, o destino é totalmente diferente. Mas quando nós tomamos as decisões próprias, movidas pelo nosso querer, pelo nosso interesse, pelas paixões que a carne produz, infelizmente, saímos do centro da vontade de Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, não esqueça daquilo que Jesus fez por você. Não se motive a vir para a igreja porque o pastor fala, o presbítero chato fala, o presbítero Alex chato fica falando, a missionária, os irmãos. Não! Venha porque você ama Jesus assim como Ele ama você. Venha porque você compreendeu isso. Quando tiver uma programação, não espere o outro ficar insistindo para você participar, não. Se doe. Porque quando você se doa, Deus Ele renova as suas forças e Ele realiza o desejo do seu coração. Deixe a murmuração para trás. Eu vi uma figurinha essa semana que eu achei interessante, ou foi semana passada, que diz que quanto mais a pessoa murmura, é como se ela estivesse colocando pedras em um saco que está amarrado em suas costas, e aí faz com que ela dificulte mais ainda a sua caminhada na estrada e impeça você chegar no seu objetivo. Quanto menos a gente murmura, menos carga negativa colocamos sobre nós e temos a maior possibilidade de alcançar o que nós buscamos.
assim é na presença de Deus. Quanto mais nós buscamos, irmãos, vocês acham que Jesus ele não sabe da sua dor? Vocês acham que Jesus não sabe das suas necessidades? Claro, ele sabe antes de qualquer pessoa. Então, ele vendo você vir para a casa do Senhor, mesmo passando luta, glorificando o nome dele, ele se levanta do trono para batalhar em seu favor, irmãos. Ele jamais abandona o clamor de um filho. É sobre isso, é sobre este amor. É sobre um amor que jamais nos abandona, que nos constrange, que nos ensina a continuar e não parar. Então, antes de pensar em desistir, antes de achar que as suas dores e dificuldades é motivo suficiente de abandonar Jesus, lembre daquilo que ele passou para poder produzir vida em você, para poder lhe dar um direito de vida eterna e salvação. Pense nisso. Não deixe o inimigo te deprimir por conta das lutas que você tem vivido, não. E a luta não vai parar não, viu, irmão? Deixa eu te dar uma notícia. Quando você vencer uma batalha, não pense que acabou. Se prepare para a próxima que virá. Porque até Jesus voltar, é batalha por cima de batalha, guerra por cima de guerra, mas mesmo sendo ferido, às vezes abatido, você não será destruído, porque Deus estará cuidando das suas feridas, e Ele estará te dando forças para você vencer no final, a grande guerra e batalha que é morar nas mansões celestiais. Que Deus continue abençoando a igreja. Eu sou muito feliz de fazer parte desta família. Uma família que está lutando para morar no céu, irmãos. Eu também, irmão, sou carente de orações. Todos nós, irmãos, precisamos estar conectados uns com os outros. Precisamos nos amar mais. Precisamos estar, como funcionou essa logística aí, amarradinhos, unidos, como um time vitorioso, que entrou em um campeonato para ganhar as partidas, onde todos os jogadores são importantes, até os que estão na reserva esperando para entrar no jogo. Essa é a família Restauração, uma família com 6 anos de vitória, 6 anos invicta. Por que invicta? Porque o diabo não tem conseguido derrubar e derrotar esta igreja. Sabe por quê? O alicerce desta casa chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e todos aqueles que estão aqui nesta noite estão enraizados nesta promessa e são mais do que vencedores por Cristo Jesus. Aplauda Jesus, que Ele merece. Glória a Deus, fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse culto maravilhoso, que nós venhamos guardar em nosso coração a expressão maior, aleluia, de amor, que é o amor que Jesus entregou lá na cruz do Calvário. Deus falou poderosamente comigo esta noite. Glória a Deus. Se o teu coração é uma terra fértil, essa palavra vai gerar muitos frutos. Essa semana será uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quarta-feira nós estamos aqui no nosso culto de ensino. Será uma bênção. Quarta sou eu? Sou eu. Presbítero Alex, né? E sexta-feira, culto de libertação, culto de intercessão. Estaremos aqui orando ao Senhor. Amém? Parabenizo a todas as irmãs que estavam na cozinha ali. A chefe, a nossa irmã Fernanda, está ali, só elogios, né? Que comida maravilhosa, com a ajuda da nossa irmã Tamires, Aline, Cássia e minha esposa missionária Mara, que chegou no final. O segredo foi ela, viu, Fernanda? Brincadeira, brincadeira. A Fernanda cozinha muito bem. Eu quero fazer a propaganda, né, do restaurante da nossa irmã Aline, restaurante da Alzira, ali antes da estação de ônibus do metrô, né? A nossa irmã Fernanda sempre fazendo um prato caprichado lá, e é muito bom, tá? Sempre que eu posso eu estou lá almoçando. Amém?
Sábado é meu aniversário, né? Irmãos, eu estou tão grato, tão abençoado do ano passado ainda, que, olha, eu não me importo se vocês não fizerem nada, viu? Não me importo mesmo. Ano passado eu fui muito abençoado. Todo ano eu tenho uns 2, 3 aniversários, né? Esse ano... Hein?